Vitor Hugo quer compartilhar com você um texto maravilhoso. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 14. E eu quero ler esse versículo da palavra de Deus e trazer uma reflexão sobre a vida. E eu gostaria que você estivesse participando conosco. Tiago, capítulo 4, versículo 14. A palavra de Deus nos diz assim: ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo desaparece. Há uma outra tradução que eu tenho aqui em minhas mãos que diz assim: vocês não sabem como será o dia de amanhã. Que é a vossa vida? Diz Tiago: pois vocês são como a neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Nós estamos vivendo esse tempo de dificuldades, esse tempo em que o mundo está experimentando, um tempo em que nós estamos diante de um inimigo invisível. Nós não sabemos como proceder. E é interessante que Tiago, nesta epístola, ele escreveu esta epístola, esta carta aos cristãos do seu tempo, para tratar de assuntos bem práticos, de assuntos relevantes sobre a vida cristã. É interessante que o autor fala de pobreza, ele fala de riqueza, ele fala de tentação, de preconceito, ele fala de expressões e atitudes, ele fala sobre o criticar, orgulho, ele fala sobre humildade. Tiago também aqui fala sobre paciência, e Tiago também fala sobre oração, e Tiago ainda fala sobre fé. É interessante que esta epístola, esta carta de Tiago, e particularmente esse capítulo 4, nos apresenta lições maravilhosas. E ele fala exatamente esses assuntos para trazer à memória e trazer ao conhecimento dos cristãos a importância de crer, a importância de decidir e a importância de viver. E talvez estejamos vivendo um tempo, experimentando uma ocasião na humanidade em que nunca antes reconhecemos o valor da vida como agora está acontecendo. Um outro aspecto é que também esse é um tempo que nós começamos a perceber a realidade da vida, começamos a perceber a finitude da vida, nós começamos a perceber as dificuldades que nós antes não estávamos percebendo. Talvez você esteja hoje, querido, talvez você esteja até cansado, talvez você esteja falando assim: pastor, eu estou descobrindo com esta pandemia, eu estou descobrindo que não há sentido na vida. Mas hoje eu queria trazer para você, quero trazer para você uma mensagem que é essa mensagem que Tiago está apresentando. Isto é, dê sentido à sua vida. Dê sentido à sua vida. Tiago 4,14. No decorrer da vida, nós precisamos fazer sempre escolhas, não é assim? Nós precisamos fazer escolhas. A nossa vida toda é norteada por escolhas. Escolhas que vão nortear e vão definir o nosso presente, as nossas experiências pessoais, particulares, e também vão definir o nosso futuro, aquilo que vai nos acontecer. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, e nesta manhã mais uma vez temos esse privilégio e esta alegria, quando abrimos a palavra do Senhor, nós descobrimos que a Bíblia, a palavra de Deus, relata histórias de homens e de mulheres que foram transformados
ou não, por decisões que tomaram ou deixaram de tomar. Pastor Vitor Hugo, como que é isto então? Em outras palavras, Tiago está dizendo nesse texto o seguinte: dê sentido à sua vida. Dê sentido à sua vida. E como é que eu vou fazer isto, pastor? Eu relacionei aqui algumas ideias, usando também outros textos da palavra de Deus. Eu diria que, em primeiro lugar, se você quer dar sentido à sua vida, você precisa caminhar sempre reconhecendo a graça infinita de Deus sobre a sua vida, sobre o seu viver, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus queridos. Quando eu abro aqui a palavra do Senhor em Tito, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículos 11 e 12, Paulo está dizendo assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, é para todo mundo, não é para alguns poucos privilegiados, é para todos os homens. Esta graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos uma vida prudente, uma vida correta, uma vida dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é que esta graça se manifestou a mim e a você para que nós pudéssemos ter uma vida com um propósito, uma vida bem definida, para que tenhamos uma vida que tenha sentido, uma vida onde nós vamos estar vivendo prudentemente, onde nós vamos tomar decisões corretas, onde nós vamos estar esperando o dia glorioso do Senhor. Um dos hinos que nós cantamos em nossa igreja, e eu creio, Raquel, que quando a gente voltar, a gente poderia cantar este hino, voltarmos para as nossas reuniões no santuário novamente, mas é aquele maravilhoso hino, um dos hinos mais inspirativos que nós temos no nosso inário, é o 193 do Inário para o Culto Cristão. E o 193, esse hino, o poeta está dizendo assim: maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. É assim que acontece, é pela graça de Deus. Então, se você quer dar sentido à sua vida, querido, o primeiro lugar, você precisa estar reconhecendo a graça infinita de Deus sobre o seu viver, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus queridos. Mas quando nós continuamos a meditar na palavra de Deus, nós descobrimos que há um segundo aspecto que a gente precisa considerar. Em segundo lugar, se queremos dar sentido à nossa vida, nós precisamos manter sempre a direção em Cristo, sempre olhando para Cristo, sempre tendo Cristo como nosso alvo, como nosso propósito, não é? Como nosso objetivo. E isto, eu sempre digo, é muito mais do que ter uma religião. Significa ter um compromisso com o Senhor, significa ter um compromisso com Jesus Cristo, significa abrir o coração e experimentar a presença de Cristo no seu viver. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 13 e 14, ele nos diz assim: portanto, estejam prontos, isto é, estejam preparados, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês, e ele diz assim,
por meio de Jesus Cristo. Ele ainda acrescenta dizendo: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aquilo que não tem sentido. Eu não sei como você estava vivendo até agora, eu não sei qual a sua experiência de vida, mas eu diria para você o seguinte, querido: esse momento de pandemia, esse momento de quarentena, tem nos levado a meditar, a pensar, a refletir sobre a nossa vida, sobre a importância da nossa vida, sobre os dias da nossa vida. E a partir de agora, você precisa estar pronto. Nós precisamos nos preparar, precisamos estar alertas para pôr em esperança a bênção que nos será dada. Eu creio nisso. Eu creio verdadeiramente nisto. Esse é um tempo que temos que começar a nos preparar para aquilo que Deus tem reservado para nós, e tem reservado, como diz Pedro, por meio de Jesus Cristo. Portanto, sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aquilo que não tem sentido. É a palavra de Deus. Então, você e eu podemos dar sentido à nossa vida quando nós caminhamos sempre reconhecendo a graça infinita do Senhor sobre nós. Quando nós mantemos sempre a direção em Cristo, nosso foco, nosso objetivo em Cristo, porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas existe uma terceira ideia que o pastor Vitor Hugo quer compartilhar com você nesta manhã. Você, para dar sentido à vida, querido, precisa seguir sem vacilar as coordenadas do Senhor no seu viver. Mas como é isso, pastor? Exatamente estar atento, observando aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que o Senhor está lhe mostrando, aquilo que o Senhor está lhe indicando, aquilo que o Senhor está te revelando. Isso é maravilhoso. E como o Senhor faz isso? O Senhor faz isso através da sua palavra, que é a Bíblia. O Senhor também faz isto através de uma live como esta, de um momento como este que nós estamos vivendo, através de uma música, através da comunhão, através de um relacionamento familiar. O Senhor começa a nos revelar, usando as coisas às vezes mais simples do nosso viver, para nos revelar aquilo de mais precioso que Ele tem para cada um de nós. Então precisamos estar atentos e seguir sem vacilar as coordenadas do Senhor. Josué, no capítulo 1, versículo 8, nós começamos a conhecer a história de Josué quando começou a dirigir o povo de Israel em direção à terra prometida. Josué era o auxiliar de Moisés. Moisés estava morto e agora Deus convoca Josué para que Josué continue aquela jornada, aquele ministério. E aí Josué ficou desanimado, Josué ficou com medo, Josué começou a tremer na base, nós diríamos hoje. Ele julgou-se incapaz de fazer aquilo. E aí Deus veio para ele e Deus lhe falou. Está aqui em Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. E Deus disse para Josué: tome cuidado e viva de acordo com toda a lei de Deus. Viva de acordo com toda a lei de Deus. Viva de acordo com toda a lei de Deus. E a palavra do Senhor ainda acrescenta, e Deus disse para Josué: não se desvie dela em nada,
e você será bem-sucedido em qualquer lugar para onde for. Promessa de Deus. Promessa que Deus deu a Josué. Promessa que Deus deu para que ele pudesse continuar a caminhada da vida. Irmãos, estamos vivendo nesse tempo difícil, mas a vida não acabou. Graças a Deus já estamos vencendo, já estamos reagindo, né? As coisas estão melhorando e nós vamos continuar, porque nós temos uma vida para ser vivida e temos uma vida que deve ter todo sentido no nosso dia a dia. Eu estava lendo, e você sabe muito bem disso, a invenção da bússola revolucionou a história da humanidade, trouxe uma verdadeira revolução. A bússola teve grande importância para o desenvolvimento das civilizações, particularmente lá pelo século XVI, que foi uma época da história da humanidade, a era dos descobrimentos com as grandes navegações. E a bússola se tornou muito importante e passou a ter um sentido novo para que o homem pudesse fazer as descobertas da vida. Eu diria para você, como disse Billy Graham, o grande pregador, que a Bíblia é a bússola do cristão. A Bíblia é a bússola do cristão. Então, você deve se orientar por esta bússola, por esta palavra, que é a palavra de Deus. E quando você se orienta e você não se desvia desta palavra, você está, na verdade, fazendo exatamente aquilo que Deus quer e que Deus propõe para a sua vida e para a minha vida, para a sua casa, para a minha casa, para a sua família, para a minha família. A bússola do cristão é a Bíblia. É na Bíblia que nós vamos encontrar exatamente o que nós precisamos para o nosso viver. Então, dê sentido à sua vida. Reflita sobre a sua vida com Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: por isso, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia final.